Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu gostaria de estar falando nesta manhã sobre a necessidade do temor de Deus na nossa vida, a necessidade de temermos a presença do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus numa carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Amém. Esse texto é um texto muito emblemático, porque ele fala muito aos nossos corações. Quando nós olhamos esse texto pela primeira vez, nós, é, nós tememos, vamos colocar assim, porque quando a gente olha Uzá tentando segurar a arca e de repente, né, ele é morto repentinamente, de forma fulminante, ali tentando fazer uma coisa que aos nossos olhos parecia uma coisa boa, parecia a coisa certa a se fazer. E só que Deus o matou ali naquele lugar por falta de reverência, por falta de temor, não só de Uzá, mas também de Davi e de todo o povo de Israel. Nós vemos aqui, né, buscando contexto histórico, nós estamos no reinado de Davi, e Saul havia reinado durante todo o tempo, mas Saul reinou e não, como diz Davi, ele não se valeu da arca. Reinou durante todo o tempo e não se valeu da presença. A arca estava na casa de Abinadab durante 20 anos e Davi não, e Saul não se aproveitou da arca, vamos colocar assim, como ele poderia, porque a arca significava a presença de Deus pronta para abençoar ali o povo de Israel, se o povo de Israel buscasse a presença de Deus. Mas Saul não fez caso disso, como nós bem sabemos. E quando Davi assume, então, uma das primeiras intenções, uma das primeiras realizações de Davi é trazer a arca para Jerusalém. E neste momento, né, a arca estava na casa de Abinadab há muitos anos. E Uzá era filho de Abinadab. E eu fico imaginando
Se aquela arca não estava ali na casa de Abinadab durante tanto tempo, que durante mais de 20 anos, imagina a arca na casa de Abinadab durante mais de 20 anos. Será que aquela arca ali, na casa de Abinadab, naquele lugar ali onde ele havia colocado na casa dele, aquela arca deve ter começado a fazer até parte da decoração da casa de Abinadab? Durante tanto tempo, aquela arca ali, que significava a presença de Deus. Né? O que era a arca? A arca era uma caixa toda revestida de ouro, com o propiciatório por cima. O propiciatório era a tampa da arca, onde tinha dois querubins, né, com as asas estendidas, e Deus, se você pegar ali em Êxodo, em Levítico, você vai ver que a presença de Deus se manifestava entre os querubins. Era uma coisa impressionante. Mas esse objeto, né, onde que Deus manifestava através dele, estava ali há 20 anos parado na casa de Abinadab. E Uzá, com certeza, né, viu aquela arca ali na casa do pai dele durante 20 anos. Ele entrava e aquela arca estava ali, aí aquela arca estava ali. Ele acordava, aquela arca estava ali o tempo todo, durante 20 anos. Uzá, Abinadab, Aiô, que era irmão de Uzá também, e também estava à frente desse carro, quando Uzá foi morto. Durante 20 anos, essa família conviveu com a arca, com a presença do Senhor ali. Eles estavam familiarizados com a arca, eles estavam acostumados com a arca dentro da casa deles. E Davi, então, resolve buscar essa arca da casa de Abinadab. Com certeza não houve resistência por parte de Abinadab. Ele falou, pode levar essa arca. E eles organizaram tudo, então. Davi prepara uma carroça nova. Olha, ele preparou tudo. Primeiro ele reuniu, ele convoca todo Israel. Vamos trazer a arca. E todos concordam, sim, vamos trazer a arca. Que ideia maravilhosa essa que Davi tinha, né? Esse homem segundo o coração de Deus. Vamos trazer a arca para Jerusalém. Então, todo Israel está de acordo. Eles arrumam uma carroça nova, um carro de boi novo. A Bíblia diz que Davi dançava, né, com todas as suas forças, e todo Israel se alegrava com todas as suas forças. Havia todos os instrumentos ali, e eles estavam louvando ao Senhor. Né? Nessa versão, na minha versão aqui, na versão Almeida Nova, diz que estava tudo preparado e eles estavam fazendo uma festa, eles estavam se alegrando perante o Senhor com todas as forças e eles dançavam. Nessa versão diz, Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Então parecia que estava tudo certo, né? Parecia que estava tudo correto. Eles estavam trazendo a arca com muita alegria, com muita força, com muita dança, com todos os instrumentos de musicais e dançando perante o Senhor. Mas então, quando chegam ali em certo lugar, os bois tropeçam e a arca vai para cair, e Uzá então segura a arca e ele é morto, ele morre naquele mesmo momento. Por que que isso aconteceu? A primeira vez, quando nós lemos esse texto, nós ficamos em choque, né? Mas por que que ele morreu? O que que aconteceu? O texto aqui não vai explicar por que ele morreu. Mas se você tem o costume de ler a Bíblia, né? Se você pesquisa, você vai entender por que que Uzá morreu. Porque eles estavam transportando a arca da maneira errada. Todos nós sabemos disso hoje. Né? Mas com certeza, até naquele momento, talvez eles tivessem se esquecido dessa ordenança do Senhor. Quem tinha que carregar a arca eram os levitas, e tinha que carregar a arca nas costas. A arca não poderia ser nunca transportada num carro de boi. Aliás, se você observar, foi essa forma que os filisteus haviam devolvido a arca do Senhor há muitos anos atrás, quando os filisteus haviam tomado a arca do Senhor numa guerra, e eles devolveram a arca num carro de boi.
E muitas vezes nós estamos querendo usar, né, o modelo dos filisteus para trazer a presença do nosso Deus. E isso, a gente sabe que isso não funciona, que isso não dá certo. A arca havia ficado na casa de Abinadab durante 20 anos. E talvez o fato de tanta familiaridade, talvez o fato da arca ter virado até um objeto de decoração na casa de Abinadab, fez com que Uzá achasse que ele poderia tocar naquela arca, que ele poderia segurar aquela arca. Mas há coisas, ainda que estejamos mais que familiarizados, nós precisamos temer o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus de poder. O nosso Deus, no Salmo 51 fala que, no Salmo 50, fala assim, que Deus fala, vocês pensavam que eu era como vocês? O nosso Deus, sabe, ele é grande em poder, é grande em força e é grande em majestade. E muitas vezes, com o passar dos anos na presença do Senhor, nós vamos perdendo o temor ao Senhor, nós vamos perdendo essa reverência. Muitas vezes, por estarmos há muito tempo, né, numa rotina de busca ao Senhor, nós podemos incorrer no erro de perder a reverência, de perder o temor ao nosso Deus. E essa é uma das piores coisas que pode nos acontecer, é deixarmos que a rotina faça com que percamos o temor ao nosso Deus, que percamos de vista quem Ele é, porque Ele é poderoso. Sabe, é não se importar mais na presença de quem eu estou entrando, ficar tão familiarizado que eu não levo mais em consideração na presença de quem eu estou entrando. O povo de Israel, depois de muito tempo comendo o maná, que a Bíblia diz que tinha gosto de bolo de mel, depois de muito tempo comendo maná, o povo de Israel começou a desprezar o maná e começou ao ponto de falar que o maná era um pão vil. E olha para vocês verem, durante 40 anos eles estavam no deserto comendo maná, mas no final dos tempos eles começaram a desprezar o maná, que era o pão do céu. Como você tem tratado, né, as coisas santas? Como você tem entrado na presença de Deus? Será que você tem entrado na presença de Deus tão desleixadamente, de qualquer maneira, porque é uma rotina que você faz, você busca o Senhor todos os dias, você entra no devocional aqui todos os dias, mas você está já lidando com isso de uma forma tão vulgar, de uma forma tão comum, que você tem perdido o temor do Senhor? Nós somos uma geração que tem perdido o temor ao nosso Deus. Nós somos uma geração que temos deixado, sabe, esquecido do temor do Senhor. Ele é santo e exige santidade daqueles que entram na presença dele. A nova geração, né, a nossa geração está perdendo o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, como nós vimos durante o mês de janeiro, no livro de Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E em Jeremias, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 32, no capítulo 32, no verso 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem, o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. O Senhor fala sobre colocar o temor dele no nosso coração para que nós nunca nos afastemos dele. O temor do Senhor nos aproxima dele com reverência, com medo. O temor não é sinônimo de medo, mas o temor, a Bíblia fala, temor é medo com reverência, com amor, com respeito. Isso é temor. Davi, ele temeu ao Senhor naquele dia que Uzá morreu. Algumas versões dizem que ele teve medo diante de Deus quando Uzá morreu ali naquele lugar. E nós precisamos temer ao Senhor.
a intimidade com o Senhor, né? Nós falamos muito sobre intimidade. A intimidade ao Senhor não é motivo para que não o temamos. Pelo contrário, a intimidade com o Senhor deve nos levar a ter um temor maior. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai temê-lo. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai temê-lo, porque Deus vai se revelando para você. Deus vai se revelando como um Deus tão poderoso. Quando você busca o Senhor, você vai buscando, e Ele vai se revelando ao Senhor, revelando para você. Você vai temendo a Deus muito mais. Então, quanto mais intimidade, mais temor. A intimidade com o Senhor não é motivo para você buscá-lo de qualquer forma. A intimidade ao Senhor não é motivo para entrar na presença de Deus de qualquer maneira, de forma desleixada, de qualquer forma, mas a intimidade com Deus nos leva a temê-lo. Essa geração, muitas vezes, com a desculpa de que eu sou íntimo de Deus, sabe, tem deixado de reverenciá-lo, tem deixado de temê-lo. E as coisas não funcionam da forma como nós queremos ou como nós pensamos. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais você vai temê-lo, porque Deus vai se revelando para você. Deus, quando ele vai se revelando, e isso é uma coisa muito interessante também, porque nós conhecemos a Deus na medida que ele se revela para nós. É Deus que se revela para nós. Não sou eu que tenho a capacidade, que tenho o poder de conhecer a Deus. É o Senhor que vai se revelando para nós. E à medida que que eu vou buscando, ele se revela, eu busco, gera temor. Ele se revela, eu busco, gera temor. Ele se revela, eu busco, gera temor. E essa intimidade vai gerando temor no meu coração. E Davi, então, pergunta, depois daquilo tudo, depois da morte de Uzá, a arca vai para a casa de Obed-edom, e Deus abençoa a casa de Obed-edom. E Obed-edom, então, a casa dele começa a prosperar. E Davi vê aquilo ali, e ele se alegra, e ele fala, eu vou trazer a arca. Então, Davi, eu tenho certeza que ele faz uma pesquisa com os levitas, e ele descobre a forma certa de trazer a arca para Jerusalém. Então, ele organiza tudo novamente, mas da maneira correta, com os levitas. E a Bíblia diz, olha só o que Davi faz. A Bíblia diz que Davi traz a arca do Senhor. E a Bíblia diz que a cada 6 passos que os levitas davam, Davi fazia um sacrifício, ele sacrificava um animal. A cada 6 passos, imagina. Olha, para vocês terem uma ideia, da casa de Obed-edom até Jerusalém, eu pesquisei, dá mais ou menos 25 quilômetros. Então, ele deve ter gastado uns 6 meses para trazer a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, porque a cada 6 passos que os levitas davam, eles sacrificavam um boi, eles sacrificavam um animal gordo. Então, vocês imaginam, deve ter sacrificado mais de 16 mil animais, trazendo a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Eu vi um autor falando que olha, o tanto de carne que teve que ser sacrificada para a arca chegar a Jerusalém. E imagina que é o tanto que a nossa carne deve ser sacrificada para buscarmos, para trazermos a presença do Senhor. A carne deve ser sacrificada, a carne deve morrer para trazermos a presença de Deus à nossa vida. Não de uma forma descuidada ou relaxada, como ele havia feito, mas da forma correta agora, sendo levada no ombro dos levitas. E Davi dançou na segunda vez que ele estava na tentativa de trazer a arca, que ele estava trazendo a arca, ele dançou novamente com todas as suas forças. A Bíblia diz que ele estava com uma estola, vestido com uma estola sacerdotal. Todo Israel se alegrou. Ele estava com todos os instrumentos, novamente, os instrumentos de música, e Davi também estava se alegrando e dançando na presença de Deus, mas dessa vez a arca estava sendo traga da forma correta, dessa vez a arca estava sendo traga com temor, da forma certa, como Deus havia ordenado que fosse feito. É preciso
buscar a palavra de Deus para entendermos o que é necessário ser feito, para termos temor, precisamos ler a palavra de Deus. Por falta de buscar, né, na lei o que deveria ser feito, Davi cometeu um erro, mas ele não estava disposto a cometer esse erro novamente. Ele buscou a presença do Senhor, ele se retratou, ele consertou aquilo que ele havia feito, e então ele trouxe a arca do Senhor com alegria. E a arca esteve em Jerusalém, ele armou um tabernáculo. A Bíblia diz que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Olha que interessante. Davi, ele colocou a arca numa tenda, né? E a arca ficou ali e ele organizou cultos. Havia música incessante ali o dia todo na presença da presença de Deus. Havia culto o tempo todo. Ele organizou cantores dia e noite que estavam ali para adorar ao Senhor, para cultuar a presença do Senhor. E a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor restaurará o tabernáculo de Davi. Nos últimos dias o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. Deus não fala, a Bíblia não fala que vai restaurar o tabernáculo ou que vai restaurar o templo do jeito que era, mas a Bíblia fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. A presença, o temor, a intimidade. É isso que nós precisamos ter com o nosso Deus. E eu gostaria de deixar para vocês, nessa manhã, essa palavra. Não perca o temor do Senhor. Tenha reverência ao entrar na presença do Senhor. Tenha uma expectativa ao entrar na presença do Senhor. Eu sempre me lembro de Zacarias. Zacarias, quando entrou no templo, e o anjo revela para ele que ele teria um filho, que ele teria João Batista, Zacarias entrou no templo simplesmente para oferecer um sacrifício, mas quando ele entrou lá dentro, havia um anjo lá dentro, anunciando para ele o nascimento de João Batista. Então, quando você entrar na presença de Deus, entre com expectativa na presença de Deus, entre com temor no seu coração sobre o que o Senhor pode fazer na sua vida, sobre o que o Senhor pode fazer na sua família, na sua casa, entre com expectativa, porque Deus age. Eu gosto lá de Atos, quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que foi de repente. Então, entre com expectativa na presença do Senhor, porque de repente Deus pode mudar a sua realidade. Entre com expectativa, porque de repente o Senhor faz algo novo na sua vida. Ele transforma a sua vida num piscar de olhos. Basta uma palavra só do Senhor para ele transformar a nossa realidade. Então, entre com temor diante do Senhor. Nunca perca, ainda que você esteja na presença de Deus há mais de 30, 40 anos. Eu não sei quanto tempo você tem de busca do Senhor, mas ainda que você tenha muito tempo de busca ao Senhor, nunca perca o temor ao Senhor, que ele cresça mais e mais na sua vida, porque isso vai te fazer bem, isso vai te aproximar do Senhor. Que a cada dia mais o temor do Senhor, sabe, encontre lugar na sua vida e no seu coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu volto a palavra para você, Sidney. Que Deus nos abençoe.